Abram as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 15, e vamos meditar sobre alguns versos dessa parábola. Vamos ler a partir do verso 11. Todos encontraram? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazeis também e matai o novilho cevado. Comai e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram-se a regozijar-se. Amém? Amados, esta parábola é uma das mais longas já contadas por Jesus. Nós temos no livro sinótico aproximadamente 40 parábolas. Jesus gostava de falar ao seu povo em forma de parábola. Havia outras parábolas, mas dos livros de Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos encontrar umas 40 parábolas, porque Jesus gostava de conversar com aquele povo, usando os elementos da época, coisas que ele já estava acostumado a lidar, e sabia que o seu povo também teria facilidade de entender, porque eram trabalhadores, eram pescadores, eram gente simples. Mas esta parábola, a mais longa contada por Jesus, ela nos traz uma grande lição. Além de tudo que foi contado aqui, analisando minuciosamente esta parábola, nós vamos ver quanta beleza nós vamos encontrar nesta parábola. Quero dizer para vocês que parábola é uma narrativa, é uma história, uma pequena história, é uma ilustração em forma de comparação, quando se quer comparar uma coisa com outra. Esta parábola de Jesus, ela é conhecida no mundo inteiro,
pessoas que talvez nunca tenham aberta uma Bíblia, ela já ouviu falar na parábola do filho pródigo. Os maiores museus do mundo, eles contêm gravuras, quadros, pinturas, falando destas imagens desta parábola, referindo-se ao filho pródigo. Músicas foram gravadas, óperas foram encenadas, não é? Peças, muitos livros trazem a história desta parábola. Até mesmo o ímpio, ele tem conhecimento. Alguém já falou para ele sobre esta parábola. E nos tempos de hoje, é muito comum ainda, eu tinha um amigo meu que ele dizia, ele ficava contente, quando ele estava contente, ele era um fazendeiro, e ele me dizia, vou matar um novilho gordo para comemorar tal coisa. E ele tinha mesmo, ele era aqui dessa cidade de Sapé. Mas também, muitas vezes, nos dias de hoje, é comum se dirigir a um filho, ou numa conversa, você falar do filho pródigo. Dizer que tem um filho ou uma filha rebelde em casa. E você se dirige àquele menino, àquela adolescente, como filho pródigo. Não é? Uma pessoa que é rebelde. Então, esta parábola de hoje, ela vai nos ensinar, de fato, vai nos trazer muitas lições. A começar do verso 1, quando ele diz, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. Amados, nós sabemos que neste mundo nada é nosso. Tudo é do Pai, não é? E muitas vezes a gente pensa que pode viver da maneira como nós queremos, mas não é bem assim. E aí, logo no começo, esse filho vai demonstrar uma afronta ao pai, um assinte, uma desonra com aquele pai. Porque na época da cultura judaica, não era nada comum um pai distribuir a sua herança antes de morrer. Era muito difícil um pai abrir uma exceção, porque a própria lei não permitia que esses bens fossem repartidos enquanto o pai estivesse vivo. Certamente que numa cidade pequena daquela época, todo mundo ia saber desse fato, que o pai resolveu repartir com os filhos uma herança e que aquele pai seria alvo de chacota, de humilhação. As pessoas iam achar que aquele pai perdeu a autoridade. Mas não foi isso que aconteceu. Nós ficamos a imaginar quantos conselhos aquele pai não deve ter dado àquele filho, para que ele não tomasse esta decisão. Mas ele estava decidido a ir embora. E ele fez questão, pai, dá-me a parte da minha herança. Eu quero ir embora. Eu não quero mais nada com esse lugar. Eu não quero mais saber de fazenda, de gado, de nada. Para lá vai dizer mais na frente que o pai deu tudo que ele tinha direito. E fiquem certos de que ele não levou nenhum gado nas costas, nenhuma ovelha. Ele levou o que era dele em espécie, em dinheiro. E aquele filho queria distância do pai. A palavra vai dizer que ele foi para uma terra distante. Além da afronta dele ter causado com o pai, de querer 1/3 de tudo que era do pai, porque o filho mais novo tinha direito apenas a 1/3 da herança, e o mais velho
2/3. A palavra vai dizer que ele, além de levar o pai a esse extremo, de toda a redondeza saber que o pai tinha quebrado uma regra da cultura judaica, ele ainda vai dizer que ele foi para longe. E esse foi para longe nos remete à ideia de que ele estava indo para conviver com os gentios. À época, esta parábola contada, e por que essa parábola vai ser contada? Ela estava sendo contada para os escribas e fariseus. Era quem mais desejava a morte de Jesus. Era quem mais, ou quem menos poderia entender que ali estava um Jesus soberano, salvador, redentor, restaurador, remidor das nossas vidas, amém? Glória a Deus! Mas aqueles fariseus e escribas, eles estavam ali para atormentar a vida de Jesus. A ideia era matá-lo. A ideia era desfazer tudo que Jesus estava fazendo no seu ministério, na sua segunda etapa do seu ministério, que foi quando Jesus resolveu contar aquela parábola. Vocês sabem que nós temos aqui uma tríade de parábolas, onde Jesus falou primeiramente da ovelha perdida, depois Jesus falou daquela mulher, da dracma perdida. Jesus vinha preparando para depois dizer que ele salvava pecadores. Essa parte da Bíblia vai muito nos fazer lembrar do que nós chamamos de achados, perdidos e achados. Nós vamos ver que Jesus vai falar daquelas 99 ovelhas que já estavam comodamente, situadas, postas, seguras, e ele foi atrás daquela única ovelha perdida, mostrando o valor que tem um ser humano ou uma ovelha que vive no mundo, que está perdido e que é encontrado por Jesus. Amém? Depois, Jesus vai falar sobre a dracma perdida, e aquela mulher ali procurando nas partes mais escuras da casa, e a gente fica a perceber que valor tinha tanto esta moeda, mas geralmente o noivo, ele presenteava a mulher com 10 dracmas, e aquele valor não era só um valor físico, um valor monetário, mas era um valor espiritual também, era uma lembrança. Quando você tem algo que você gosta, você não quer guardar aquela coisa com as 7 chaves, você não quer conservar aquele objeto, aquela coisa que você tem. Da mesma forma, Jesus estava contando aquela parábola, como uma forma daquela mulher procurar até encontrar. E esta parábola, o ponto principal dela é a alegria que tem os céus quando um pecador se converte. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora a gente vê que situação foi essa que Jesus estava falando para a parábola do filho pródigo. Jesus estava ali com publicanos e com pecadores. Publicano nada mais era do que aqueles cobradores de imposto. Não havia naquela época alguém mais odiado do que aquele povo, porque além de cobrar o dinheiro que lhe era devido, ele ainda tinha liberdade de, através da corrupção, cobrar mais. Jesus estava falando para aquelas pessoas, publicanos, prostitutas, marginais, cobradores de impostos. E os fariseus e escribas estavam ali para escutar algo da parte de Jesus que pudesse comprometê-lo. Olha só, esperando
um descuido, digamos assim. Mas eles não sabiam que estava falando com Jesus Nazareno. De forma que chegou aqueles fariseus, ficaram ali escutando a parábola que Jesus estava contando. E a parábola vai falar de quê? De um filho pródigo, todo errado, que viveu de forma errada, que deixou a herança do pai, que pediu antecipado, que saiu para viver com o gentil, que se prostituiu, que gastou todo o seu dinheiro. Aquele homem estava condenado. Para fariseus e escribas, jamais aquele homem teria o perdão de Deus. Estava sentenciado. Mas é assim que Jesus reage? Não. Passado não muitos dias, o verso 3 vai dizer, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Isso nos dá a ideia que também não foi fácil, não foi tão rápido que ele gastou todo aquele dinheiro do pai. Certamente fez muitos amigos que só eram amigos quando ele tinha dinheiro. Aliás, pessoas, como diz a canção, que davam apenas conselhos errados. E ele gastou tudo o que tinha. Provavelmente, esta pessoa que lhe deu esse emprego, poderia até conhecê-lo, ser um dos seus amigos, quando ele tinha dinheiro. E o verso 14 vai dizer, depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Não há nada mais cruel, amados irmãos, do que fome. Não há. Na história mundial, muitos países foram dizimados pela fome. E naquele país onde o filho pródigo esteve, está dizendo aqui que houve uma crise, né? Ali o país começou a passar por situações difíceis. Não era fácil, então, para o filho pródigo arranjar um emprego. Mandaram ele, então, cuidar dos porcos. E a palavra vai dizer que ele desejava, olha só, o verso 15, né? Diz que esse Senhor mandou ele para os campos, e ele desejava comer as alfarrobas. Não está dizendo nem que ele comia, ele desejava. Porque a palavra vai dizer que ninguém lhes dava nada. Eu quero dizer para vocês, amados, que a alfarrobas é uma planta muito parecida com o cacto na atualidade de hoje. Essa comida que se dá para o gado. E aí as alfarrobas era um produto de pouca qualidade, aonde, pelo país estar passando por toda aquela crise, o patrão não queria investir na comida de porcos de uma forma mais melhorada. Então ele procurou o quê? Alimentar aqueles porcos com as alfarrobas. E o filho pródigo, ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Mas a alfarroba é mais ou menos uma planta que vai de 10 a 20 metros. Ela é altinha, certo? Mas o produto dela, ela é comível, é comestível para os porcos. Para o filho pródigo, ele estava quebrando um dos paradigmas mais terríveis que havia. Vocês sabem que os porcos, ele era um animal imundo, ele não podia nem sequer
ser sacrificado, muito menos colocado à mão. Um judeu da linhagem de Abraão, da linhagem de Israel, chegar a este ponto, ao fundo do poço, ao lamaçal, para estar ali comendo ou tentando comer a comida dos porcos. E aí ele cai na real. Quando ele olha, se vê naquela condição, sabendo que o pai dele tinha condições, vários trabalhadores tinham a condição de trabalhar com o pai dele, e ele começa a ensaiar, frases, a ensaiar como ele ia se dirigir ao pai dele. E aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, caindo em si. Amados, nós pensamos quantos filhos pródigos não tem por aí, filhos e filhas pródigas, que está tão bem em casa, com comida, com roupa, o pai e a mãe procuram as melhores condições para aquele filho ou aquela filha, mas por imaturidade, por orgulho, por rebeldia, por vontade de liberdade, entre aspas, esses filhos desejam ir embora. Muitos vão embora mesmo. Filho pródigo não foi diferente, ele tinha tudo, mas ele disse: eu não quero mais saber, eu não quero saber de meu pai, eu não quero saber do meu irmão, eu não quero saber da minha fazenda, eu quero a liberdade, eu quero paz, eu quero estar vivendo da forma como eu quero. E foi embora. Nos dias de hoje não é tão diferente assim. Muitos têm tudo em casa, mas querem sair, querem liberdade, querem libertinagem, querem prazeres. E aí ele começa a ensaiar: levantar-me-ei, e eu irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa história vai mostrar um pai amoroso, valoroso, paciente, misericordioso. Um pai amoroso demais, que ama o seu filho. Certamente que aquele pai, ele tinha notícias daquele filho. Ele deveria saber como estava a situação daquele filho. E a gente fica imaginando, numa ocasião daquela, numa situação completamente agrária, num semblante, num cenário completamente rural. Aquele filho não voltou de avião, nem num ônibus confortável. Aquele filho não voltou de helicóptero. Aquele filho certamente voltou, ele não tinha nada, ele voltou pelos campos em busca do pai. Mas eu quero dizer para vocês que aquele pai esperou por aquele filho muito. Aquele pai ansiava pela volta daqueles filhos. Hoje, nesta noite, eu quero dizer que o nosso pai, ele anseia por muitos filhos que estão aí fora. Quanta gente perdida não há aí. O nosso pai Jesus Cristo, que simboliza bem a figura desse pai dessa parábola, ele está de braços abertos, esperando cada um que se encontra nas vielas e ruas da vida, nos bares e bordéis desta vida, desperdiçando a sua vida. E aí ele continua na sua imaginação, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Olha só, era para o filho é quem ter avistado o pai, mas vinha ele ainda longe quando o filho o avistou.
dá-nos a impressão daquele pai preocupado, esperançoso, não é? Querendo ansiosamente ver o seu filho voltar, para abraçá-lo, para beijá-lo, para aceitá-lo, para restaurá-lo, para lhe dar uma segunda chance. Certamente foi assim. A palavra de Deus em Lucas 12, ele vai dizer: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Amados, na ocasião que Jesus contou essa parábola, ele já estava vislumbrando o caminho da cruz, estava decidido já a terminar com o seu projeto de Deus, o projeto de seu Pai. Ele já iria caminhar para a cruz para nos salvar. E os fariseus ali, certamente que não queria. Certa vez, Jesus falou para eles: vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas cheio de ossos por dentro e de toda a imundície. Dizia também: por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Jesus dizia já para aquele povo. E o que é que nós vamos aprender mais com essa parábola? O que é que essa lição nos traz para os dias atuais? Como é que poderemos aprender com o filho pródigo e com a figura do irmão mais velho que vai aparecer um pouco mais adiante? Eu quero ler mais um pouco dessa parábola para falar justamente desse filho. Porque ao ler esta parábola, a gente pensa que o alvo central é o filho pródigo. Mas a gente vai ver que o alvo central é o filho mais velho. Esse filho vai se revelar. O filho pródigo, ele vai sair, vai trair, vai deixar o pai preocupado, vai fazer toda a qualidade de desordem, vai gastar o dinheiro do pai, mas vai cair em si. E o que é cair em si? É reconhecer o seu erro, é cair a ficha. E quando cai a ficha, ele volta para o pai. Mas o que é que vai acontecer aqui a partir do verso 25 e diante? Diz assim, ó: ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma lei tua, e nunca me deste um cabrito. Eu quero dizer para os amados irmãos que isso é uma coisa quase impossível de ter acontecido. Essas palavras desse irmão aqui foi como um escárnio, porque nós já sabemos que esse pai era um pai maravilhoso. Jamais um pai ia negar um cabrito ao filho. Tanto que ele respondeu, ó, aqui no verso seguinte: vindo, porém, verso 25, ele respondeu: há quanto tempo te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então respondeu-lhe o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e viveu, e estava perdido e foi achado. Amém? Então, o pai não precisava
Danado aquele filho, era tudo dele, ele era o filho primogênito. Quando o pai morresse, torteço era dele. O que era do pai era dele, mas ele tratava o pai como um estranho. Será que não é muito, não é parecido com hoje? Não é? Porque aqui, o pai simbolizava Jesus, o irmão mais velho simbolizava o filho, não é? Era os fariseus, ele representava o fariseu. A palavra de Deus diz que alegrai-vos com aquele que se alegra e chorai com os que choram. Mas, amados, pode ser até que este filho mais velho, ele tenha chorado com os que choram, mas ele não se alegrou com a alegria do seu pai e do seu irmão com a sua volta. Agora eu pergunto aqui nesta noite, a estas pessoas que estão aqui, quantas vezes, amados, nós não chegamos para uma pessoa, alegres, dizendo assim: Fabrício, eu passei aqui no concurso. E aí, quantos são os que não se alegram? Já pensaram nisso? Quantas vezes a gente dá uma notícia boa nossa para alguém e aquela pessoa não se alegra? Porque eu mesmo já passei por isso. Chegar numa pessoa: rapaz, eu consegui um emprego, rapaz, eu consegui isso, rapaz, esse mês eu ganhei tanto, e a gente vê no semblante da pessoa que a pessoa não se alegrou. Não é assim. Infelizmente é assim. Esse filho mais velho, ele não se alegrou com a volta do seu irmão. Quando foi dividida a herança, quando o pai estava ali sofrendo, o irmão mais velho não demonstrou apoio ao seu pai, não falou nada, não disse que era bom, se era ruim, não falou com o irmão, ele não aparece, ele desaparece da parábola. E ele vai aparecer no fim, fazendo tudo ao contrário. Enquanto aquele filho que errou tanto, e caiu em si, e reconheceu o seu erro, e voltou para o pai, o irmão mais velho fez o contrário. Estava no campo, trabalhando, voltou, já era um pouco tarde. Quando chegou, chamou uma pessoa: o que está acontecendo aí? Ah, rapaz, teu irmão voltou. E aí teu pai matou um novilho cevado, deu roupa nova a ele, abraçou, perdoou, beijou. O quê? Eu não vou entrar não. Essa história, Jesus não conta como terminou. Se aquele irmão mais velho, ele resolveu voltar ou não. Mas certamente, todos que estão aqui nesta noite, já sabem qual é o final. Semanas depois, de fato, Jesus morreria. Né? Quando eles estavam achando que estava fazendo um mal, ele estava fazendo um bem à humanidade. Jesus morreria, mas ressuscitaria para nos salvar. Amém? Então, amados, nós aprendemos com o filho pródigo. Vamos aprender algumas lições com o filho pródigo. Que nunca devemos desonrar o nosso pai. Nunca devemos tratar mal os nossos pais. O filho pródigo, ele quebrou o 5º mandamento: honrai pai e mãe, e terás os teus dias acrescentados. O filho pródigo, ele não honrou a seu pai naquela viagem. O filho pródigo causou muita bagunça na vida dele, principalmente. O filho pródigo chegou ao mais baixo nível que poderia chegar, a ponto de comer com porcos. O filho pródigo era muito apressado, Alex. Se apressou demais. E a palavra de Deus diz que aquele que se apressa, erra
o caminho. O filho pródigo, ele quis distância do pai. E é em cima desses erros que os jovens que estão aqui nesta noite podem tirar grandes lições. Não aprendemos com os seus acertos, mas aprendemos com os seus erros. E o irmão mais velho, nós podemos aprender alguma coisa com ele também? Podemos. Nós podemos, sim. Nós aprendemos que nós não devemos entrar em crise, porque o irmão mais velho, ele entrou numa crise profunda com a felicidade do seu irmão. E tem pessoas, nos dias atuais, que infelizmente são assim. Chora com os que choram, mas não se alegra com os que se alegram. O filho mais velho apontava erro, mas também não era certinho. Tão errado quanto o irmão mais novo. O irmão mais novo era um imoral. O irmão mais velho era um moralista. Achava que devia fazer tudo dentro da lei. Achava que poderia agradar a Jesus seguindo a lei. E não era bem assim. O filho mais velho também não tinha nenhuma relação com o pai. Aparentemente, a gente podia entender que ele tinha, mas ele não tinha. Vivia tão próximo ao pai, mas era uma intimidade e uma amizade fingida. Trazendo para os dias atuais, é como aquela pessoa que vive dentro da igreja, faz tudo certinho, dá o dízimo, parece estar tudo bem, aparentemente demonstra ser uma pessoa, mas lá fora é outra. Vive tão próximo do pai, está dentro da igreja, dentro da casa, dentro do templo, mas é uma amizade e uma relação fingida. Isso também aprendemos com os erros do filho mais velho. Não tinha uma relação de intimidade com o pai. O pai parecia ser um estranho. Era como se ele tivesse apenas deixando o pai morrer. Do mesmo jeito que o filho pródigo. Pai, me dá a minha herança, me dá a parte da minha herança. Está dizendo, pai, era bom que tu morresse, para eu ficar com tudo. Era bom que você morresse, porque eu já estaria livre, para ir para uma terra bem distante e viver da forma como eu quero. O outro parecia ser tão certo, estava com o pai, dentro da fazenda, dentro da casa, era até religioso, mas vivia uma relação fingida. A festa do irmão, ele se incomodou. Amados, nós não devemos se incomodar com a alegria dos outros. Nós devemos nos alegrar com aquele irmão que está alegre, com aquela pessoa que se alegra. Ele se incomodou, ele ficou tão incomodado que ele foi incapaz de entrar. Eu conheço gente que, se você comprar um carro novo e for mostrar a ele, ele não entra no seu carro. Ele não entra no seu carro, só para não ver seu carro novo, o banco novo, o cheiro de novo, a roda nova, os banquinhos tudo cheirando. Não entra, porque não quer se alegrar com você, prefere ver a sua desgraça, a sua pobreza. Quando você comprasse um carro, é aquele, não tem coragem nem de entrar. O irmão mais velho, quando viu a festa, já imaginou uma festa dessa? Os empregados, todos ali, boi, o novilho cevado ali, e ele chegou, ele sentiu ódio. Eu não sei como ele não morreu, de raiva. Ele não conseguiu entrar. Vivia apenas de fachada, não tinha intimidade com o pai. Quem sabe um dia ele chorou com os que choram, mas não se alegrou com a alegria do pai e nem do irmão. E o pai? O
que podemos aprender com o Pai? Tudo. Porque nós estamos aqui nessa noite, né? A misericórdia do Pai, o perdão, a calma, a paciência, o amor que Ele tem por nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Pai era um padrão de perfeição. O Pai sempre esteve com a porta aberta. E a canção, ó, ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo, eu não entendi. Tudo o que eu fiz, o que ele quis, ó. Não é assim os pais hoje? Tudo que faz, né? Abre o espaço, está sempre de braços abertos, quer dar o melhor ao filho, e o filho quer ir embora. Meu Deus, né? O pai sempre teve com a porta da reconciliação aberta, sempre teve a espera do filho. A provisão sempre esteve nas mãos do pai. E aí, o pai, ele vai além da lei, e depois, além da lei significa a graça. Estava pronto para presentear aquele filho com a sua graça. E ele usou de flexibilidade e de perdão. Eu quero que os amados, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos. No capítulo 6, no versículo 7, palavra maravilhosa. Atos, capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, ó, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amados, todo o ministério de Jesus incomodava demais os fariseus, os milagres, de Jesus se sentar com os mais humildes, com os ladrões, com pessoas da mais baixa laia, no vocabulário de hoje, a escória, a gentalha, e isso incomodava demais aos doutores da lei. O que é que eles pensavam? O que é que eles pregavam? Algo completamente diferente de Jesus. Com o crescimento do mundo cristão, eles ficavam apavorados, completamente apavorados. Quem é este que senta com os pobres? Quem é esse que escuta aos ladrões? Quem é esse que tem intimidade com os publicanos, com os cobradores de imposto, as pessoas mais odiadas daquela época? Jesus sentava, porque Jesus, Ele é misericordioso, porque Jesus veio para salvar. Depois dessa história, que a gente não sabe o final do filho mais velho, que representa justamente os fariseus, o que é que acontece? Jesus vai morrer. Mas a história não terminaria ali. Jesus venceria a morte. Jesus ressuscitaria. Jesus voltaria para os seus. Jesus iria ascender aos céus. Jesus iria morrer pelos nossos pecados.
Amados, eu quero já finalizar estas minhas palavras que Deus trouxe para vocês, dizendo, perguntando, fazendo uma reflexão a vocês nesta noite. Com quem você se parece? É mais com o filho pródigo ou é mais com o filho mais velho? Analisemos as nossas vidas, o que ela era antes, os nossos erros, os nossos pecados, que merecimento nós tínhamos, qual era o mérito que nenhum de nós tínhamos, quantas coisas não cometemos, e hoje estamos aqui, amém? Deus nos restituiu, nos livrou do lamaçal do pecado, transformou a nossa vida, por mais pródigo que nós temos sido, às vezes, quando não gastamos dinheiro, gastamos a paciência, irritamos as pessoas, praticamos maldades, mas Jesus está ali para nos restaurar, com a sua paciência e benevolência, com o seu perdão e com a sua misericórdia. Ao lermos essa parábola, a gente aprende uma coisa bem profunda. Melhor ser como o filho pródigo do que ser como o filho mais velho. Filho pródigo, nos seus arroubos da juventude, deixou o pai, sofreu, aprendeu, caiu em si e veio para os braços do pai. O filho mais velho tinha tudo, era religioso, viveu próximo ao pai, tudo que era pai era dele, e ele não honrou também o seu pai. Que nesta noite possamos refletir, possamos aprender com os erros dos dois, possamos aprender muito mais com o pai. Um pai que nos tira da lama, um pai que nunca vê a gente como algo impossível, como nunca vê a gente como algo terminado, sempre nos dá uma chance, mas muitas vezes nós parecemos cegos, nós parecemos inconscientes e não queremos entender. Que nesta noite, se alguém se desviou do caminho de Deus, essa pessoa precisa humildemente voltar ao nosso Pai e recuperar o seu amor. Eu sempre digo, concluo dizendo, que se alguém ainda não conhece esse Pai, é hora de vir para os seus braços, porque Ele é acolhedor, não é? Nós temos visto vários exemplos por aí, de pessoas que até já foram convidadas, pessoas insistiram para com ela, para uma mudança de vida, para um encontro com esse Pai amoroso, mas essa pessoa vem protocolando, não é, adiando esse encontro. Quero dizer para vocês que o dia mais feliz da minha vida foi quando tive esse encontro. Amém? Glória a Deus por isso. Eu repito, parecia que eu tinha criado asas. A igreja presbiteriana era um pouco distante da minha casa. Naquele dia, eu ganhei asas. Deus me colocou debaixo do braço e me levou para junto de si. E é por isso que estou aqui. Toda a honra e toda a glória é dele. E que essas pessoas, que mesmo que esteja dentro da igreja, está sentindo que está se desviando, ore, cuide, você tem um Pai presente o tempo todo com você.
Amém? É hora, então, de se você se desviou um pouquinho, procure este Pai, Ele está de braços abertos para receber e para transformar a sua vida e lhe perdoar. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, Deus poderoso, Pai eterno, Pai bondoso, misericordioso e de perdão. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, agradecidos, Senhor, por essa mudança de vida, ó Pai, por ter, Senhor, estado ali na cruz, Senhor, para dar a sua vida por aqueles que te amam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, abençoa os que estão aqui nesta casa, ó Pai, filhos teus, aqueles que têm orgulho, ó Pai, de dizer que são teus filhos, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai. Nos dá firmeza, Senhor, discernimento de entender que sem Ti não somos nada, ó Deus. O filho pródigo achou que podia viver independente de Ti, Senhor. E no final, ele viu que não podia, ó Deus. Que não temos nada neste mundo, ó Deus. Tudo é Teu, ó Deus. Tudo é Teu, meu Pai. Nós não temos nada, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, leva todos para suas casas nesta noite. Enche cada um, ó Deus, o coração, Senhor. Fala poderosamente através do Espírito Santo, ó Deus. Nos mantém, ó Pai, nos Teus retilíneos caminhos, ó Deus. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, ó Deus. Que olhemos para Ti como a figura central da nossa vida e da nossa existência. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é assim que te oro. A igreja diz amém. Obrigado, ó Deus, por esta rica oportunidade.